Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra. Na descrição do vídeo também tem o link da gravação privada, ok? Vamos então ao e-mail de hoje, dele que diz assim: André, assisto seus vídeos sempre, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte, longe, né? Longe, daqui é longe, né? Vamos ao assunto. Namorei por 5 meses com uma garota. Eu tenho 18 e ela 16. Conheci ela em junho de 2014. Começamos a ficar e começamos a namorar. No começo era tudo flores, mas bem no começo mesmo. Eu comecei a achar que ela não dava muita atenção a mim. E sempre eu quem ia atrás dela. Foi aí que comecei a vacilar e fazer o pior em uma relação. Trair. Quer dizer, você acha que você está indo atrás, né? Que ela não te dá atenção. Então, quer dizer, mesmo namorando, eu então começo a trair. Gente, eu estou num namoro, só que eu considero que a pessoa não está me dando atenção. Sou sempre eu que tenho que ir atrás. Então, por que eu não chego e converso? Ao invés de, então, simplesmente, eu vou e traio. Eu começo a trair. Por quê? Porque eu quero compensar? Então, não, por que eu não chego e converso? O que está acontecendo? Eu estou percebendo isso? Ouço o que a pessoa tem a me dizer. Agora, é fácil, né? Parece que eu quero fazer uma compensação, então eu vou lá e traio. Parece que, inclusive, eu quero justificar a minha traição a partir disso. Não, pera lá. Senão se torna conveniente, né? Fiquei com uma menina e não aguentei. Dias depois contei a ela. Não consegui segurar isso. Fui sincero. Aí ela terminou. Ficou mal demais. Insisti e depois voltamos. Foi tudo bem. Mas brigas sempre houve em nosso namoro, o que é normal em toda relação. Um dia cometi outro erro, por impulsividade e fogo dos amigos. Ou seja, traiu de novo. Agora a desculpa é o quê? O fogo dos amigos. Né? Eles que puseram fogo. Antes você traiu por causa que achava que ela não estava te dando atenção. Agora você trai por causa do fogo dos amigos. E a sua vontade fica onde em meio a tudo isso? Uma hora é para reagir a uma suposta ação dela, ou falta de, né? Falta de atenção. Então, quer dizer, aí eu sou levado a trair. Agora, pelo fogo dos amigos, então eu sou sempre levado a. E eu? E a minha decisão? Então, quer dizer que eu sou que nem um barquinho que vai sendo levado. E sempre sou levado para traição. Gente, então tomar cuidado, porque a gente fica criando justificativas que legitimem, né, o nosso vacilo. 2 meses de namoro, queria sair com ela para passar os 2 meses. Queria passar junto com ela, só que ela foi para a praia com a amiga, não se importou muito comigo. Aí eu acabei, por impulsividade e raiva, ficando com uma menina e ela odeia essa menina. Olha lá. Estão percebendo, né? Mas aí seguimos. Dessa vez não tive coragem de falar. Fomos seguindo. Até agora, quando foram 5 meses, a gente viajou para a casa dos avós dela no interior. Aí tivemos uma discussão e ela decidiu terminar. Mas com certeza não era definitivo. Mas mais uma briga entre as que tivemos. Aí ela foi dizer a um amigo nosso o que havia acontecido. Disse que havia terminado, só que não havíamos ainda decidido isso de vez. Não iríamos terminar. Aí ele sabia que eu tinha ficado com essa menina e acabou por contar a ela tudo. Ele se dizia meu amigo e fez isso. E já tinha feito isso, a mesma coisa praticamente, com um amigo nosso. Ele tentou acabar com o namoro deles e não conseguiu. O meu, ele conseguiu. Ele conseguiu porque você deu razões para isso, né?
Você deu razões para que o argumento dele fosse forte. Enfim, ela ficou com raiva que nunca vi antes. Ela nunca me xingou, nesse dia ela me xingou muito. Nunca fez isso, mandou eu não falar mais com ela, nunca mais, que eu não fosse lá nem ligasse. Que se eu fosse lá, chamaria a polícia. Enfim, ela está com ódio mortal. E além de terminar, ainda vou ficar sem falar com a pessoa que amo para sempre. Amo ela, e sei que já vacilei muito, mas acabar assim foi duro. Demais mesmo, acabou para sempre. Sabe uma coisa que não tem mais volta? Eu estou ciente disso. Quero ajuda para seguir, sabe? Eu sou ciente que talvez um dia ela queira conversar, mas não posso depender dessa condição para ser feliz. Você está vendo como você mesmo está sendo contraditório? Você já disse que não tem mais volta e que você tem consciência disso. Agora, na linha de baixo, você fala, pode ser que amanhã ou depois ela queira vir falar comigo, mas eu não posso ficar nessa dependência. Você acabou de dizer que não tem mais volta. Então para agora de se enganar. Amanhã ou depois pode ser que ela volte. Não, encare o que foi dito, que não tem mais volta. E agora não fique se malhando por conta disso. Né? Eu não estou falando todas essas coisas aqui porque eu quero falar, como você é mau caráter. Ele ficou inventando desculpinhas para, na verdade, poder ir lá e aprontar. Eu estou falando isso para te alertar. Porque tem gente que, na verdade, faz tudo isso e sempre fica criando justificativas, que é o que eu estou falando. E quando eu fico criando justificativas, eu não consigo reconhecer de fato o meu erro. Agora, eu não quero, com esse discurso, fazer então com que você reconheça o seu erro e que aí você se reduza diante dele. Ou seja, aí eu vou me colocando para baixo, eu me diminuo e eu começo a me auto-sabotar. É para você parar de ficar criando justificativa, é para você encarar que você errou, mas é para você, na verdade, a partir do erro, você se reconstruir. E agora eu vou ser uma pessoa que aprende com o erro e não que se reduz a partir dele. Então, esse é meu intuito de eu estar falando tudo isso aqui. Das pessoas que usam justificativas. Tá entendendo, gente? Eu quero que as pessoas se libertem, inclusive, né, das nossas próprias amarras. E quando a gente não consegue reconhecer que a gente de fato errou, a gente não muda. Por isso que a gente tem que ter muito peito para a gente, na verdade, sabe, encarar os nossos próprios erros, as nossas mazelas, né? Mas não para a gente se reduzir diante deles, para a gente aprender com eles. Dói demais lembrar de tudo, ver que acabou assim, talvez da pior forma possível. Tenho que seguir, preciso de umas dicas, algumas coisas que ajudaram. Devo deletar ela do Face? Ué, claro, não é? Se você... Gente, veja bem. Isso se ela não me deletar antes, como já fez no WhatsApp. Tudo me lembra ela. Enfim, tá. Ou seja, né? E aí o e-mail termina falando isso, né? Ou seja, a partir do vacilo aconteceu esse término e agora, eu preciso seguir, preciso esquecer, porque tudo me lembra ela. Veja bem. Só que a gente tem que se ajudar. Primeiro fator já está explicado, né? Eu reconhecer meus erros e eu não me reduzir diante deles e eu, pelo contrário, crescer a partir deles. Primeiro ponto, ok. Segundo ponto, essa questão de agora eu conseguir esquecer. Eu tenho que entender que é um processo e quanto mais você não encarar o seu erro e quanto mais você não se perdoar, mais difícil será esquecer. Presta atenção. Por quê? Porque se você não se perdoar, ou seja, se eu não reconhecer o meu erro e eu me perdoar, e a partir então dele eu me torno uma pessoa melhor, porque eu cresço com ele, eu não vou esquecer. Porque todas as vezes eu vou achar que na verdade eu quero retomar aquela relação. Eu quero retomar aquilo. Por quê? Porque eu quero voltar a um estágio em que a pessoa me perdoe. Porque eu não consigo me perdoar. Então, a volta do relacionamento, ficar idealizando que a gente
pode voltar, ficar idealizando aquela coisa que nós tivemos ontem e que não tem mais incidência no hoje, ficar idealizando aquilo é, na verdade, eu voltar para um tempo em que eu quero ser perdoado, mas eu quero que ela me perdoe. Ela estar comigo de novo representa o perdão. É necessário que eu me perdoe. Enquanto você não se perdoar, você vai ficar sempre obcecado nessa menina. Tenha consciência disso. Enquanto a gente não se perdoa, a gente fica obcecado naquela pessoa e naquela situação que não tem mais incidência no hoje. Aí é onde a gente se prende num passado que não existe mais. E com isso a gente não consegue viver bem o hoje. A gente sempre fica uma pessoa pesada. Primeiro aspecto. Segundo, tem que entender que a gente tem que se ajudar a esquecer nesse sentido. Pô, vou deletar do Face? Vou, porque, claro, toda vez que eu fico vendo o que ela está fazendo, onde foi ou não foi, com quem está saindo, se foi no cinema, se não foi, aquilo ali não me faz bem. Então eu também preciso me ajudar. Porque é evidente, gente, as lembranças, elas nos trazem determinadas coisas. Claro que sim. Então, se a gente não resolve isso, a gente tem que se ajudar, às vezes, o externo, para que o nosso interno comece a se recuperar. Uma das coisas é essas coisas práticas. Né? Hoje em dia a gente vive na era da rede social. E parar de ficar perguntando também para os amigos o que a pessoa está fazendo, não está fazendo. Se escutou falar que está falando de mim, não está. É aí que a gente vai se ajudando. Ontem, para mim foi ontem que estou gravando, mas vocês estão assistindo esse vídeo 15 dias depois. Eu tive, né, na casa de um grande amigo meu, nós temos 21 anos de amizade já. Outro dia eu falei para ele, ó, daqui 4 anos nós vamos fazer bodas de prata de amizade. E inclusive depois nós fomos almoçar na casa dos pais dele, no sítio. E a mãe dele fez um franguinho caipira. Ai, que delícia! E a hora que eu comi aquele franguinho caipira, gente, né? Foi assim, foi automático. Assim, a minha cabeça, parece que eu entrei dentro da casa da minha avó. Parece que eu vi a minha avó, eu me recordei dos móveis, eu me recordei... Sabe uma viagem no tempo? É como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo. Agora, aí é que tá. A partir de um paladar. Olha o que é isso. O paladar, porque estava muito parecido com o franguinho caipira que a minha avó fazia. Então, olha, chega até a me arrepiar. Ou seja, eu fiz uma viagem no tempo. Eu viajei, 30 anos atrás, gente. 31, 32 anos atrás, eu viajei no tempo. Por aí você vê, cara, que como é nossa cabeça, como as coisas externas, elas têm um poder de nos despertar coisas. Só que o meu foi um despertar de uma situação boa. Por quê? Porque eu vivi muito feliz lá no sítio da minha avó, tenho lembranças muito boas da minha avó. Então, esse é o tipo de lembrança boa. Mas as coisas também podem nos recordar situações ruins. Então, por isso que externamente a gente tem que perceber que as coisas nos remetem a algo. Agora, por enquanto que eu estou nesse processo, enquanto eu não me perdoo, enquanto eu não entendo tudo o que aconteceu, enquanto eu não reconheço o meu erro, enquanto eu não percebo que é um processo, é lógico que eu ficar vendo o que a pessoa está fazendo ou querendo informações dela, essa coisa externa me desperta uma lembrança, mas uma lembrança que me machuca. Por isso que eu tenho que me ajudar. Por isso que eu tenho que também me ajudar nesse processo todo, para que eu vá reconstruindo o meu eu, para que a ferida vá cicatrizando. Agora, né, o tempo por si só não faz nada, são as minhas ações no tempo, para que eu possa, então, né, trabalhando dentro do meu próprio eu vou me perdoando, eu vou me reerguendo, eu vou me permitindo, eu vou dando uma nova chance, eu vou desconstruindo esse sentimento que eu tinha em relação a ela, porque a gente não tem mais chance mesmo. Então eu vou desconstruindo, porque ela desconstruiu em relação a mim, agora sou eu que desconstruo em relação a ela.
me reconstruo, desconstruo o sentimento e me reconstruo. A construção do meu eu nunca tem que desabar. O que desaba é aquele projeto de relação, né? Aquela perspectiva que tínhamos de um relacionamento. O meu eu nunca pode desabar junto com a relação. Uma coisa é a tristeza, outra coisa é o meu eu desestruturar todo por conta disso. Você está entendendo? Aí a gente consegue entrar nesse processo todo dessa reconstrução. E aí a gente vai se ajudando com pequeninas coisas também, externas e internamente também. Entende? É aí que a gente vai se reerguendo pós-término, né? Reconhecendo as coisas que fazemos, nos perdoando, entende? E seguindo. E nos dando sempre uma possibilidade de. Ok? Muito obrigado. Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.